Meu nome é Carlos Eduardo, sou médico pediatra de urgência, formei em 2004 na UFMG. Eu trabalho em serviços de urgência pediátrica ligados aos municípios. Eu estou no município de Contagem, no Hospital Municipal de Contagem. Eu estou em Ibirité, no pronto atendimento também de Ibirité, pediátrico, e também na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Sou efetivo funcionário público, né? Vou responder algumas perguntas referentes à doação de sangue. Começando aqui pela primeira: qual é a importância da doação de sangue na prática médica? Eu coloco que na prática médica a gente necessita, muitas das vezes, de suporte imediato para a reposição de sangue e seus derivados, né? Isso é devido às condições de doenças, que se colocam. A gente sabe que esse sangue, ele não consegue ser produzido artificialmente, então a gente necessita de doações, né? A doação é uma forma segura hoje, né? E envolve também questões humanitárias, porque reforça, conceitos como solidariedade, reciprocidade, cidadania. São conceitos de benefício a um próximo, né? E aí sim preenche essa demanda de pronto atendimento dessa questão de saúde do ser humano. A doação vem para isso. Segunda pergunta: quais os critérios que um doador deve atender para ser elegível para doar sangue? Aí a gente tem aí uma série de critérios, né? A gente vai pegar aí os critérios gerais. A gente tem que o sujeito deve estar bem alimentado, né? Normalmente, se for doar pela manhã, você faz uma refeição leve, menos gordura, né? Após o almoço, o jantar ou refeições que tem um conteúdo maior de gordura, a gente deve aguardar pelo menos umas 3 horas para efetuar a doação, né? A gente sabe da hidratação, que a hidratação facilita essa punção venosa, então a pessoa deve estar bem hidratada. E isso reduz aí a ocorrência de reações adversas durante uma punção, né? A gente tem os documentos. Para doar sangue é necessário apresentar um documento original, né? E oficial de identidade. Aí tem a foto, filiação, né? A gente tem que estar com estado geral de saúde plena, né? Aí se a gente estiver apresentando qualquer sintoma, mesmo que esse sintoma seja leve, a gente tem que aguardar a melhora dele, né? Para poder fazer doação. Tá apto para doar, né? O prejuízo aí é para a própria pessoa ou até para o outro, né? Nessa questão de doar, estando com algum problema de saúde, né? A gente tem uma avaliação médica durante, essa parte inicial, onde envolve a avaliação dos dados vitais, frequência cardíaca, pulso, pressão. Então existem limites também relacionados a esses dados, né, que eu falei. A gente tem aí a idade. A gente sabe que a doação hoje são entre pessoas que tenham de 16 a 69 anos. A gente sabe que há mais de 60 anos, tendo mais que 60 anos, só pode doar caso já tenha realizado uma doação antes de 60 anos, independente de sexo, né? A gente sabe que aqueles candidatos à doação que tenham entre 16 e 17 anos, eles seguem outros critérios, né? Esses 16, 17 anos devem ser acompanhados por um responsável, trazer alguma documentação que
valide essa doação, né, por esse responsável. E aí é isso. A gente sabe que tem os intervalos entre as doações. As mulheres aí têm um intervalo de 90 dias entre uma doação e outra, ou seja, até no máximo 3 vezes em um período de 12 meses. E com esse intervalo, os homens podem doar até 4 vezes no ano e tem um intervalo menor do que a mulher, em torno de 60 dias, né? Tem os critérios também relacionados a peso. A gente sabe que tem um volume máximo, né, para retirada de sangue e derivados. No caso da mulher é de 8 ml por quilo e do homem de 9 ml por quilo. E tem também que essa coleta ela é proporcional ao volume de anticoagulante em cada bolsa de coleta, né? Aí, razão que limita a coleta de volumes menores, né? Aí sim, por exemplo, lá no Hemominas, a gente tem critérios de coleta que homens acima de 50 quilos em torno de 450 ml, né? Na bolsa de coleta. Mulher entre 50 e 55 e 410 ml. Mulheres com 56 quilos ou mais, 450 ml. O peso é verificado no momento da doação, né? Então é isso, gente. Os critérios gerais passam por isso daí, tá ok? Eu falei alguns deles. Terceira pergunta: que tipos de exames são realizados para garantir a segurança do sangue doado? Olha, a gente tem aí os exames gerais de triagem, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque esses exames não são exames diagnósticos de doença, eles são para triar doenças, né? Tem uma diferença. Se a pessoa tem testes positivos de triagem numa doação, ela deve procurar um atendimento médico para aprofundar mais nesse diagnóstico, né? Ou não, da comorbidade da doença. Mas, no geral, os exames são os de tipagem ABO e RH, né? Tipos sanguíneos, pesquisa de anticorpos irregulares, pesquisa da hemoglobina S, exames, né, de pesquisa de hepatite B, C, doença de Chagas, sífilis, HIV, HTLV, né? E essa lista ela pode variar, né, dependendo do local onde a pessoa vai fazer a doação. Alguns outros locais pedem também exames a mais, então depende aí do local. Quarta pergunta: como a doação de sangue beneficia os pacientes com condições médicas crônicas? Aí a gente está falando de pacientes que, por exemplo, vou dar alguns exemplos, que tenham doenças como câncer, doença falciforme, talassemia, que são alterações da parte sanguínea, né? Eles beneficiam de que forma? Essas doenças, elas requerem, ao longo do tempo de evolução dela, o consumo de alguns elementos do sangue. Consumo, às vezes, que não vai ser reposto, né, pelo organismo, porque tem um déficit na produção de determinado elemento do sangue. Então, essas pessoas beneficiam porque isso pode ser feito de forma eletiva, não de urgência. A pessoa não tem que estar numa condição de vida ou morte para receber tal hemoderivado. Ela pode, de forma agendada, de forma mais tranquila, mais segura, fazer a transfusão, né? Então, olha, eu tive uma doença aguda num período da minha vida, estou dando um exemplo. Nessa pessoa, de repente, tinha uma doença falciforme, precisou de uma doação, beleza, de forma aguda, os bancos de sangue fornecem para as doenças. Mas, às vezes, a pessoa tem o consumo disso cronicamente, desse elemento, e ele pode ser reposto
no momento que o médico avalia e acha adequado, mas de forma segura, né? Com toda a segurança criada para que essa pessoa não tenha nenhum outro tipo de dano na situação de doação, de transfusão. Então o benefício é altíssimo, né? A gente pode testar esse sangue completamente antes dele ser doado, né? Vendo se ele é compatível com aquela pessoa, de forma também a não trazer nenhum tipo de dano, de incompatibilidade, né? Então, assim, é só benefícios que a gente tem fazendo um acompanhamento, né, em hematologia de um paciente de doença crônica hematológica. Quinta pergunta: em que situação a doação de sangue é absolutamente essencial? Uma pergunta mais direta, né? É quando a gente tem um indivíduo com alteração no processo, por exemplo, de produção da célula sanguínea, né, ou algum outro componente do sangue. Exemplo, fatores de coagulação, né? Ou quando a gente tem uma situação de grande perda de sangue ou líquidos. São condições em que a gente tem, assim, a doação sendo essencial para a vida do sujeito. A sexta pergunta é: quais são os benefícios e riscos associados à doação de sangue para o próprio doador? A gente tem aí como benefício, né, uma série de fatores. Então, assim, a doação ela equilibra os níveis de ferro no organismo, evitando anemia e outras doenças, melhora o fluxo sanguíneo, prevenindo a formação de coágulo, a aterosclerose, protege o coração. Isso é até um estudo da UFMG, reduzindo o risco de infarto e derrame, diminui o risco de câncer, especialmente de fígado, pulmão e cólon, faz um screening, né, uma triagem para detectar possíveis alterações do sangue. A gente tem que prolonga a vida, a doação, estimulando a renovação das células sanguíneas, queima caloria, né? Tem um gasto energético em torno de 500 a 600 calorias por doação. Ajuda com a insulina, porque melhora a sensibilidade à glicose. E o mais interessante disso tudo é essa ajuda ao próximo, né? Salva vida, contribui para a solidariedade. A gente tem como risco alguns fatores, né? A gente pode ter aí a dificuldade da punção venosa, né? Pode causar dor e hematoma local, no local ali da penetração da agulha. A gente tem a reação vasovagal, que a gente sabe que pode provocar queda de pressão, tontura ou desmaio, né? E um outro aí é a redução do nível de ferro no sangue, que pode levar a anemia e debilidade ali no momento, né? Então, alguns dos riscos aí. Pergunta 7. Como os diferentes componentes do sangue, hemácias, plaquetas, plasma, são utilizados em tratamentos médicos? Então, a gente tem que na hemoterapia, né, ela se desenvolveu, né, baseada na questão de transfundir ao indivíduo somente o componente que o paciente necessita. Então, para determinadas doenças, a gente não precisa do sangue total, né? Total, a gente todo ele, né? Com todas os componentes, né? Hemácia, plaqueta, leucócitos que vem ali dentro do plasma, fatores de coagulação que também vem ali tudo. Tem determinadas doenças que necessitam apenas de um determinado derivado, né? Então é a partir dessa necessidade, né, que essa doença que o indivíduo tem pede, é que a gente vai fazer aquele determinado
hemodiderivado. Então, a gente tem, por exemplo, que no caso do concentrado de hemácias, a gente tem indicações do uso dele, né? A gente tem transfusão de concentrado de hemácias em hemorragias agudas, em quadros anêmicos, né? A gente tem também, por exemplo, na compatibilidade ABO e RH. A gente tem a questão, por exemplo, do concentrado de plaqueta. Ele está indicado quando tem falta de plaqueta, né? Por exemplo, na plaquetopenia por falência da medula. A gente tem também os distúrbios associados às alterações da função da plaqueta, que a gente necessita também só do concentrado de plaqueta. A gente tem procedimentos cirúrgicos ou invasivos em pacientes que têm plaquetopenia, então a gente já vai ter que ter esse hemodiderivado disponível para esse paciente, né? A gente tem, por exemplo, o plasma. Onde que o plasma entra? Por exemplo, nos grandes queimados, né? No sangramento ou risco de sangramento causado por deficiência de muitos fatores de coagulação, eles estão todos ali no plasma. A gente tem, por exemplo, na CID, que é a coagulação intravascular disseminada, que é uma doença específica, né? A gente tem no sangramento grave causado, por exemplo, pelo uso de anticoagulante oral, que é o Marevan, a varfarina, ou a necessidade de reverter de urgência uma anticoagulação, né? A gente tem outro quadro também, é sangramento ou profilaxia de sangramento causado por deficiência isolada de fator da coagulação. Então, tem determinados fatores que a gente consegue extrair desse plasma, né? A gente tem a PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, também tem indicação. Então, por aí vai, né? Essa aí eu listei algumas das comorbidades, doenças que necessitam especificamente de um determinado derivado. É aí que ele vai ajudar, né? Pergunta 8. Como a disponibilidade de sangue afeta o planejamento de cirurgias e procedimentos médicos? Olha, essa disponibilidade ela vai afetar em tudo, né? Uma não disponibilidade do sangue para essas doenças que sejam crônicas, você evita, por exemplo, que algo seja planejado, seja eletivo o procedimento, né? Uma punção, uma transfusão para aquele indivíduo que está necessitando de algum derivado. Você perde esse planejamento. Para as agudas, então, para as doenças agudas, é trágico, né? Porque você imagina uma pessoa entrando num pronto atendimento com uma hemorragia, vamos supor uma hemorragia digestiva, e chega lá não tem o hemodiderivado. É necessário que ela faça essa transfusão, né? Então a gente tem um risco, um risco de morte altíssimo, né? Essas doenças são de risco altíssimo, né? Pergunta 9. Quais são os mitos comuns sobre a doação de sangue e como podem ser esclarecidos? Então a gente tem alguns mitos, né? Vou dizer alguns. Por exemplo, que o doador tem risco de contrair doenças. É um mito, né? Todo o material utilizado é descartável, é não reutilizável, né? E não existe o contato com sangue de outra pessoa que possam ter alguma doença transmissível, né? Por parte do quem vai receber esse sangue.
O sangue doado não será reposto pelo organismo. Outro mito, o sangue é composto principalmente pelo combinado de plasma, né? E hemácias, que são os glóbulos vermelhos. A reposição do volume desse plasma ocorre em 24 horas e dos glóbulos vermelhos em torno de 4 semanas, né? Então isso é reposto, né? O corpo funciona, por exemplo, normalmente sem o sangue doado. É uma verdade, o organismo possui cerca de 5 litros de sangue, né? Então essa quantidade aí doada não compromete o bom funcionamento dele. A ingestão de álcool impede a doação, isso é uma verdade, né? Para que a pessoa possa doar o sangue, é necessário que ela não tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Outra aqui é quem teve dengue, por exemplo, nunca mais pode doar. Mito. O organismo ele é capaz de criar anticorpos contra as infecções, né? As virais, como é o caso da dengue, neutralizando esse vírus, né? Entretanto, é preciso esperar um mês entre a doença e a liberação para doar o sangue. Então, existe a possibilidade de doar depois que tem dengue. Pergunta 10. Existe alguma restrição para doadores após a vacinação contra certas doenças, como a Covid-19? Então, a gente tem sim alguns critérios para doar sangue, né, associados ao Covid. Então, a gente tem que esperar 10 dias após a melhora completa dos sintomas para doar. Em casos graves, a gente pode ter um prazo até maior, né? Isso aí por conta das complicações associadas à doença. Pessoas que testaram positivo, por exemplo, sem ter apresentado sintomas, devem também aguardar 10 dias após a coleta do exame. A gente tem as pessoas que tiveram contatos próximos com pacientes com Covid durante o período de transmissão, que são os primeiros 10 dias da doença, tem que aguardar 7 dias após o último contato para doar. Isso inclui contato sem utilização de máscara pelo paciente contatante, né? Contato físico direto e residir em mesma casa, ambiente. Então, assim, após também sintomas respiratórios associados à febre, temperatura axilar maior ou igual a 38, sem testagem para o Covid, é ideal a gente aguardar 14 dias para doar. E após sintomas respiratórios na ausência de febre, temperatura axilar menor ou igual a 38, sem testagem para o Covid, a gente aguarda aí 10 dias para doar. Se houver testagem negativa no 5º dia, a gente poderá ser liberado para doar após 24 horas, né? Precisa esperar os 10 dias. Sem sintomas, sem uso de antitérmico, beleza? Pergunta 11. O que os doadores podem fazer para se preparar antes de doar sangue? Eu já respondi parecido a essa uma questão anteriormente, que está dentro dos critérios gerais, né, para doação. Então, são fundamentos, a gente tem uma boa alimentação, né? Não é feito em jejum doação de sangue, né? Se for feito pela manhã, uma refeição leve, sem gordura. Se for após o almoço e jantar, a gente tem que esperar cerca aí de 3 horas para doar o sangue, né? E manter uma hidratação boa, porque a hidratação de líquidos a gente sabe que ajuda na hora da punção, né, venosa, torna a punção mais fácil, evita a ocorrência de reações adversas. Está munido de documentação, né? Essa documentação original e com foto, né, com os dados de filiação, assinatura da pessoa. Está num estado geral bom, né? Esse estado geral bom é aquele estado geral de plena saúde. A gente sabe que dentro da avaliação médica que é feita nessa triagem para doação, vai ser avaliado, né, o quadro de algumas doenças, né? A gente vai ter uma anamnese completa visando a coisa da doação correta, né? E por último, a gente sabe a questão das idades para doação, né? Então a gente sabe que é dos 16 aos 69 anos. Quem tem 16 ou 17 anos deve ter
documentação comprovando que pode fazer a transfusão, né, pelo responsável. E quem tiver mais de 60, tem que ter pelo menos uma doação antes dos 60 para fazer depois dos 60 anos uma doação, né? Uma nova doação. Respeitar os intervalos entre as doações. Mulheres 90 dias, homens 60, né? E é isso. Pergunta 12, também já respondida anteriormente. Qual é o intervalo recomendado entre as doações de sangue para garantir a saúde do doador? Então, conforme eu havia falado, a gente tem para mulheres um intervalo de 90 dias, né? A gente pode ter aí até 3 vezes num período de 12 meses a doação. No caso dos homens, o intervalo é de 60 dias, sendo que o máximo são 4 vezes por ano. Okay? Pergunta número 13. Como os bancos de sangue garantem a segurança do sangue doado em termos de transmissão de doenças infecciosas? Olha, a gente sabe que a conduta frente às transfusões dentro de um centro de hemoterapia, ela é definida por uma portaria, né? A portaria em questão é a 158, de 4 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde. Então, a Anvisa é responsável por essa portaria que passa pela segurança na transfusão de sangue e seus derivados. Ok? Dentro dessa portaria, a gente sabe que ali está listado situação de segurança para quem vai doar, né? Envolvendo testagem, né? E para quem também vai receber. As condições em que esse sangue é retirado do indivíduo, a questão dos volumes que são retirados, né? E dos critérios gerais que são seguidos, a anamnese médica, tudo isso ela é gerida por essa portaria. Né? É com isso que a gente garante a segurança, porque existe uma uniformidade, tem uma conduta a ser seguida, né, em termos de saúde, o que leva a essa segurança total para o sangue que vai chegar ali para quem vai recebê-lo. Pergunta 14. Como os hospitais e clínicas mantêm os estoques de sangue e como as campanhas de doação contribuem para isso? Olha, isso aqui é mais uma resposta do que a gente vê, né? Os centros, né? As clínicas, os hospitais fazendo. É através da propaganda, a gente vê muito isso, né? De doações. Essas propagandas, elas têm muito um cunho humanitário dentro da questão da doação, né? Um cunho de cidadania, né? Uma ajuda ao próximo, mostra a questão da segurança de se doar, né? E eu acho que é isso. A partir do momento que a gente tem uma sensibilização para a população sobre o benefício que vai gerar você ser um doador, é aí que você capta esse sujeito, né? Para esses hospitais e clínicas que recebem normalmente um respaldo dos centros de hemoterapia, né? E hemoderivados. Por exemplo, o Hemominas, que é ligado ao Estado, né? Então é através dessas campanhas de sensibilização, através da mídia, através de outras formas de interlocução com quem está disposto a fazer essa ação humanitária, né? Pergunta número 15. O que os doadores podem esperar durante e após o processo de doação de sangue? Então a gente tem assim que, por exemplo,
Esses cuidados estão ligados depois ao evitar esforço físico exagerado, né? Pelo menos aí por 12 horas, aumentar a ingesta de líquidos, não fumar por cerca de 2 horas, evitar bebidas alcoólicas por 12 horas, manter o curativo no local da punção pelo menos por 4 horas, não dirigir veículos de grande porte, né? Trabalhar em andames, praticar paraquedismo ou mergulho. Então, são ações assim do pós-doação. Durante a doação, no período da doação, como a gente já falou, para evitar alguns desconfortos, né? A gente tem que doar o sangue, não doar sangue em jejum, fazer repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação, não tomar bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, evitar fumar pelo menos 2 horas antes da doação, evitar alimentos gordurosos 3 horas antes da doação, isso dificulta a punção, né? As pessoas que exercem profissões como pilotar avião, helicóptero, conduzir ônibus, caminhão de grande porte, subir andaime, praticar paraquedismo ou mergulho como citado no pós, também devem interromper essas atividades 12 horas antes da doação. E durante a doação, algum sintoma gerado, né, pelo período de doar, às vezes um mal-estar, deve ser comunicado, né, porque essas avaliações elas são feitas ali durante a doação frequentemente, né? Os dados vitais, preocupação com eles, essa equipe clínica tem essa preocupação com quem está doando ali no momento. Então, são mais sintomas agudos gerados no momento ali da doação, mas que são pouco comuns, ok? Pergunta número 16. Existem casos específicos em que uma pessoa não pode doar sangue, mesmo que deseja fazê-lo? Olha, a gente tem sim algumas condições em que isso acontece, né? Então, a gente tem doenças, algumas hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, portadores de doenças infecciosas, transmissível pelo sangue, como doença de Chagas, hepatite, AIDS, né, sífilis. A gente sabe que tem aqueles critérios gerais também que impedem a pessoa de ser doadora, né? Então, idade inferior a 16 anos ou superior a 69, né? Estiver com anemia no teste realizado imediatamente antes da doação, ou hipertensão ou hipotensão arterial no momento da doação, estiver com aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos no momento da doação, estiver com febre no dia da doação, estiver grávida, estiver amamentando, a menos que o parto tenha ocorrido há mais de 12 meses, né? Verifique se está apto a doar. Requisitos básicos para doar sangue: ter e estar com boa saúde. Ter idade entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de idade têm que ter autorização assinada pelo responsável legal. Para doar depois dos 60 anos de idade, é necessário que tenha doado pelo menos uma vez antes dos 60 anos. Não ter tido hepatite após 11 anos de idade. Pesar acima de 50 kg. Dormir no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas. Não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses. Não ter sido submetido a exames de endoscopia e broncoscopia nos últimos 6 meses. Tomar café pela manhã. Trazer documento oficial com foto que pode ser identidade, passaporte, carteira profissional, carteira de habilitação do Detran. O único documento digital que é aceito é a carteira de habilitação do Detran. Intervalo entre as doações. Homens podem doar até 4 doações de sangue total em um período de 12 meses, respeitando o intervalo mínimo entre uma doação e outra de 2 meses. Mulheres podem doar até 3 doações de sangue total em um período de 12 meses, respeitando o intervalo mínimo entre uma doação e outra de 3 meses. Acima de 60 anos, podem realizar até 2 doações de sangue total em um período de 12 meses, respeitando o intervalo de 6 meses entre uma doação e outra.
Etapas da doação de sangue. Cadastro. O processo de doação se inicia na recepção. É realizado o cadastro do doador mediante a apresentação de um documento oficial com foto. Triagem clínica. O doador passa por uma entrevista com um profissional capacitado triagista para avaliar os seus hábitos comportamentais e suas condições de saúde. Este é um momento muito importante para que a doação seja segura. Triagem hematológica. Nesta etapa, é realizado o teste de hemoglobina para identificar se o doador tem anemia, além de conferir o peso do doador, que tem que ser acima de 50 kg. Pré-lanche. É feito um pequeno lanche antes de entrar na sala de coleta com suco e biscoito. Coleta do sangue. Depois de constatar que o voluntário está apto a doar, é realizada uma coleta de sangue. Uma amostra do seu sangue é coletada para a realização de exames de triagem sorológica. São feitos testes de 5 doenças e pesquisa de grupo sanguíneo. Lanche pós-doação. O lanche é servido após a doação para repor as necessidades nutricionais imediatas do doador. O mais importante é a reposição líquida. Por isso, é muito importante tomar bastante água antes e depois da doação. Resultado dos exames. Após a coleta da bolsa, são feitos testes antes de liberar a bolsa de sangue para o paciente. Vale ressaltar que, se der alteração nos resultados, será enviada uma carta na residência do doador até 30 dias após a doação. Então, se não chegou nenhuma carta informando a alteração nos resultados, quer dizer que os resultados dos testes foram negativos.